Jamil, só para finalizar, sabe que eu li uma entrevista sua para a Carta Capital falando sobre o livro, e em que você faz uma reflexão sobre o papel da imprensa, sobre como a imprensa foi cúmplice na eleição de Jair Bolsonaro, né? Como precisava, inclusive, fazer um meia-culpa, uma autocrítica, e que não demorasse tanto quanto demorou para fazer em relação a 64, ao regime militar, né? E eu me lembrei muito, no dia de hoje, eu acho que isso fica bem marcado, do junho de 2013. Estava conversando agora com o Silvio Catiabava sobre isso, né? E a imprensa teve um papel muito importante naquele junho de 2013, inclusive, para fazer crescer aquela massa, noticiando ao vivo o tempo todo, quase como um chamamento para que as pessoas fossem às ruas. E isso alimentou, talvez, inclusive, o que foi depois a ascensão da extrema-direita, o que levou ao bolsonarismo. Como que você viu aquele junho de 2013? Você era correspondente internacional, você estava aí fora, como você viu isso acontecendo aqui no Brasil? Eu queria, assim, só uma última reflexão sua sobre esse junho de 2013, como você viu tudo que ele causou. Olha, naquela época eu cobria muito futebol, muito mesmo, e eu estava no Rio de Janeiro cobrindo a Copa das Confederações. Então eu Nossa. estava dentro daquelas manifestações diariamente, e era muito impressionante. Eu acho que o que o Silvio disse agora há pouco é muito impressionante, como nós não entendemos a capacidade de sequestro daquela situação, né? E saber, eu acho, conhecer essa história vai ser fundamental. O que eu tenho dito é que não dá para entender os últimos 10 anos e tudo que aconteceu no Brasil sem entender o papel da imprensa. Acho que não dá. Eu acho que dizer que não foi só reportado o que aconteceu, não foi isso. A gente sabe muito bem. Agora, a gente precisa entender, por exemplo, sim, 2013, como você citou, também precisamos entender o momento do impeachment, também precisamos entender 2018, quando o que aconteceu foi normalizada uma candidatura que tinha como objetivo desmontar o Estado de Direito. E aí você fala, não, mas você está exagerando, como é que você sabia disso? Era só ouvir o que ele estava falando. Né? Ele estava falando tudo. A grande surpresa é que aquilo ali não era campanha, que aquelas promessas de campanha eram, de fato, a realidade daquela candidatura. Então, qual é a surpresa quando ele começou a desmontar sistemas de direitos humanos, tirar recursos para setores sociais? Qual foi a surpresa? Se foi justamente isso que ele prometeu. Né? Então, aquele momento, quando a gente também normaliza um candidato que ameaça a democracia, a gente também tem que se perguntar. Né? Será que não é importante chamar laranja de laranja, banana de banana, maçã de maçã? Será que não é importante chamar a extrema-direita de extrema-direita? Por que era só um candidato conservador? Eu sempre digo, conservador é Angela Merkel. Né? É conservadora, ela não tem nenhuma dúvida disso. Agora, ela é democrata, era, né, no caso, já deixou o governo, mas ela não tinha nenhuma dúvida sobre o papel da democracia, sobre as liberdades fundamentais e sobre todo o programa social na Alemanha. Se aconteceu alguma coisa relevante na Alemanha nesses 16 anos, foi uma tentativa justamente de uma coalizão que funcionasse, garantindo também essas respostas sociais, apesar de ser conservadora. Bolsonaro é conservador, como a Angela Merkel? Claro que não. Né? Então, tudo isso, e aí, voltando à tua pergunta, eu acho que é fundamental de a gente sim parar, entender qual foi o papel da imprensa, como disse o Silvio, para não voltar a fazer igual ou para fazer diferente, né? Ou para fazer igual em certos momentos. Mas é fundamental a gente entender que sim, a gente, no caso, a imprensa teve uma participação, sim, nesses 10 anos dramáticos da história do Brasil.